Olá, seja muito bem-vindo ao podcast da 5W. Aqui a gente amplia o seu conhecimento sobre odontologia restauradora, trazendo segurança em soluções clínicas. Nós vamos aplicar o método 5W para que você entenda com o foco no porquê, o que e como resolver alguma coisa que te incomoda aí no seu dia a dia clínico. Eu sou o professor Rodrigo, da 5W. E eu sou Carolina Saf. E hoje nós vamos falar sobre pinos. Reforça ou não reforça o dente? E aí, Rodrigo? Reforça ou não? Será que isso é mito? Será que isso é realidade? Veja, nosso grande objetivo aqui é que você tenha acesso ao método que a gente sempre testa e que é seguro para que você faça pinos e não tenha os episódios de fratura, de soltura, mesmo que você seja iniciante. Então vamos lá, vamos começar aqui nosso bate-papo então. Bom, a pergunta da Carol, será que pino reforça? Será que pino não reforça um dente? Será que esse é o objetivo do dente? Essa é uma pergunta muito comum, muito recorrente, né? Então veja só, o que a gente precisa pensar a respeito desse assunto? Pino, obrigatoriamente, ele não é feito, não é desenhado para que a gente pense no reforço da estrutura. É lógico que a grande indicação de quando se pensa em usar um pino, não é numa estrutura dental que esteja saudável, repleta de tecido. Obrigatoriamente, um dos primeiros parâmetros que a gente pensa na indicação de um pino é quando você tem perda de estrutura dental. Em um certo nível, isso representa um dos maiores requisitos para a indicação de um pino. Só que não é só isso que deve ser analisado. A gente costuma sempre conversar com os nossos alunos que a gente tem pelo menos mais 9 fatores importantes. Você vai ter que analisar a posição desse dente na arcada, você vai ter que analisar, além da quantidade de estrutura, a qualidade daquela estrutura remanescente. Tem dentes que perderam, vamos colocar aqui, por exemplo, 50% de estrutura. 2 dentes iguais, talvez no mesmo paciente. Mas talvez um desses dentes ele já sofreu mais eventos traumáticos ao longo da vida do indivíduo. E isso torna aquele dente talvez com mais trincas, talvez com a perda de estrutura num local diferente, né, numa parte que torna aquele dente mais propenso a receber cargas de uma maneira diferente. Então a localização do dente no arco é importante, a oclusão do paciente é importante, o tipo de trabalho restaurador final. Então uma série de condições que são importantes. E daí a gente legitimar apenas a ideia de um reforço é muito infantil, é muito iniciante esse pensamento. Então nós temos que avançar o conhecimento para que a gente consiga fazer uma indicação melhor. Numa conversa que a gente estava tendo na preparação desse podcast, né, surgiu uma discussão interessante que é sobre tornar resistente ou reforçar, essa diferença, né, entre esses dois conceitos. O que a gente pode falar sobre isso para amadurecer essa percepção, né, da função do pino num dente, né, na restauração de um dente? Eu acho que aí é interessante quando a gente faz algum comparativo com coisas que as pessoas tenham uma visualização mais próxima na vida cotidiana. Se você pensar, por exemplo, numa construção de um prédio, você nunca vai, um engenheiro nunca vai pensar na fundação de um prédio para você reforçar aquele prédio. A ideia da fundação é tornar possível que aquele prédio exista. Então você vai colocar estacas, pilastras, etc. Não é reforçar o solo, né? Você não vai reforçar o solo ali, né, a base, mas você vai tornar possível que aquilo exista. É mais ou menos a mesma ideia que a gente precisa pensar num pino. Quando a gente pensa na instalação, e algumas pessoas até preferem chamar, ao invés de chamar de pino, chamar de retentor, a prioridade é você pensar que aquilo que você está colocando vai oferecer retenção ao processo restaurador, quer seja restauração direta, indireta, feito de cerâmica, feito de resina, feito de qualquer coisa que seja. Ou seja, o elementar é a gente pensar que aquele dente tem um nível de retenção suficiente.
Só, Carol, que aí chega um ponto importante agora nesse momento, que é o seguinte: por que que as pessoas confundem tanto? Por que que acaba pensando que um pino reforça? Isso vem da ideia de você começar a trabalhar os conceitos de adesão. Então, quando no passado a gente não tinha nenhum tipo de processo ou procedimento adesivo que trabalhava suficientemente bem para manter aquilo que você restaurou ali pregado, colado na estrutura dental, a gente obrigatoriamente precisava desgastar muito a estrutura dental para criar retenção mecânica. Esse é o princípio das coisas metálicas, né? Como os pinos metálicos, sejam fundidos ou não. Então você precisa desgastar mais, porque esses materiais se retêm por um processo que a gente chama de imbricamento mecânico. Então aquilo trava quando você tem muita extensão, quando você tem uma área muito grande. E daí, quando se muda o raciocínio para algo que é adesivo, qual que é o primeiro raciocínio? Poxa, então se eu não tenho que desgastar, eu vou colocar em um material e esse material vai resistir, vai dar um reforço para essa estrutura. Perceba que são palavras que precisam ser analisadas de uma maneira correta, porque não é proibido você pensar que um pino não possa reforçar. Só que você tem que saber quando isso é pertinente. Porque se a gente generalizar, aí a gente cai no erro de achar que eu vou sempre indicar um pino para reforço da estrutura. E a sua prioridade de indicação nunca é o reforço. Veja que a gente conversou de vários pontos aqui no processo de indicação e em nenhum deles eu falei de coisas que levam a reforçar. Oclusão, posição do dente no arco, necessidade de retenção do seu processo restaurador depois, condição periodontal do paciente, experiências prévias de trauma que o paciente teve. E nada disso aqui a gente está pensando em reforço, eu estou pensando em como fazer a minha restauração que eu desenhei para aquele elemento, que ela fique e que ela fique por muito tempo. Agora, é óbvio que existem situações onde a gente vai fazer uso de pino na tentativa de ainda manter aquele remanescente que ali está. E muitas vezes isso chega para a gente com uma cárie muito grande, com a perda de estrutura muito grande. E daí sim a gente pode raciocinar, gerando um pensamento de possibilidade de reforço. Então entendam o seguinte: reforço é quando eu pego alguma coisa e coloco naquele... Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro assim. Vamos pensar que você tem uma cavidade classe 1 para você restaurar. Aquele dente já perdeu estrutura. Todo dente que perde estrutura fica mais fraco, porque você perdeu estrutura. A ideia seria eu colocar alguma coisa ali para que ele fique mais forte do que o que ele era. Isso é reforço. Quando você está lá na academia, que você está reforçando a sua musculatura, não é para você ficar igual você está agora. É para você aumentar o músculo, aumentar a sua força, para você ter mais ainda do que aquilo que você era no início. Inclusive de estrutura. Né? Inclusive de estrutura. Então, é por isso que a palavra, ela atrai a gente. Porque, na verdade, por exemplo, até na academia, né, tem muitas vezes você faz uma série de coisas, mas você aumenta a sua resistência. Né? Então, percebam o seguinte, reforço seria eu ficar mais do que aquilo que é o original. Um dente rígido é o sonho de consumo, e aí eu teria que, nesse momento, então, fazer um pino, alguma coisa ali, que me desse mais do que aquilo que é o original. Só que o problema é que, inevitavelmente, todo dente que vai ser colocado um pino, apesar da gente encontrar isso, né? Dente sem endodontia com um pino lá, mas nunca é o princípio, né? Agora, se você vai fazer a endo, vai haver algum nível de desgaste. Então, os dentes que precisam da instalação de pino, precisa ser muito criterioso a indicação, porque você tem que desgastar o mínimo possível. E daí a gente tem a ideia agora, por que eu vou colocar isso então? O seu objetivo de retenção e resistência.
Aí é preciso que se entenda como eu coloco um pino para que isso dê resistência ao conjunto final. Então essa é a diferença do raciocínio para você largar de pensar única e exclusivamente em reforçar, mas muito mais em criar um ambiente interno nesse dente que proporciona ao externo, que vai ser feito, alta resistência. Porque é só assim que vai durar muito tempo. Ninguém quer uma restauração, eu estou dizendo agora na perspectiva do paciente, né? Imagina, Carol, você chega agora, eu faço uma restauração para daqui 2 meses, 3 meses, 4 meses, um ano que seja, aquilo quebrou e soltou, você perdeu tudo aquilo que fez. Não é o que os pacientes desejam. É interessante que essa discussão toda, ela se baseia nas estruturas que estão envolvidas nesse processo restaurador, né? Então, onde que está o foco, em qual estrutura está meu foco na hora de eu avaliar aquela finalidade, né, da restauração, do pino, no caso. Então, quais são essas características que foram perdidas num dente que precisou de um tratamento endodôntico e o que o pino, qual é o papel que o pino cumpre, né? Fechando esse objetivo, fechando objetivamente esse conceito, na verdade. Aí é sempre a gente pensar o seguinte, imagina que se a gente relembrar lá de quando a gente estudava histologia, aquela composição toda, a gente lembra que esmalte e dentina são bem diferentes um do outro. Que a dentina tem uma certa elasticidade maior, né? E o esmalte é algo muito rígido, como se a gente comparasse um vidro e uma borracha, né? São coisas bem diferentes uma da outra. Só que a borracha da dentina ela ainda tem algumas características muito importantes que são originadas justamente da composição da dentina. Dentro da dentina existe uma série de fibras, de fibrilas de colágeno ali. E essas fibrilas, Carol, elas estão organizadas de uma maneira, interligando tubos, aquela rede toda, que vão fornecer o que a gente chama em pesquisa, né, de resistência à flexão. Então, quando o cidadão morde, o dente é capaz de dobrar e voltar. Entenda a flexão como uma dobra. Então, aquilo vai e volta, dobra e volta, dobra e volta. É super comum a gente perceber um índice maior de fratura em pacientes mais velhos. Não é porque ele perdeu o colágeno ainda está ali. Mas todos os nossos dentes mineralizam ao longo do tempo. Então, proporcionalmente, é como se a gente comparasse uma árvore, você tentar quebrar um galho verde e aquela árvore que já está velha, lá envelhecida, e aquele galho fica mais fácil de quebrar também. Porque mineralizou, né? Estou transportando o conceito agora para dente. Então, veja, o que o dente que fez endo ele perdeu? Ele perde, existem estudos que mostram que o dente tratado endodonticamente, principalmente, se torna mais frágil, porque ele perdeu estrutura. Esse é um ponto clássico. Então esse é o maior deles. E talvez até por isso surja a confusão, né? Isso é como se eu estivesse repondo a estrutura que foi perdida. Exatamente. Eu reponho aquilo que foi perdido por alguma coisa que é adesiva, então por isso reforça. Não é bem assim, né? Então a gente perde estrutura. Além disso, você perde em qualidade da hidratação daquele aparato todo ali. Então, isso é muito polêmico, né? Tem muitos estudiosos que às vezes, não, tá dentro da boca, então não perde. Mas tem estudos mais recentes, principalmente de 2010 para cá, mostrando que os dentes tratados endodonticamente, eles têm menos água interna. O que isso prejudica? Tudo que fica mais ressecado é mais fácil de quebrar. Não é que está seco, desidratado, mas ele perdeu um pouco de água. Além disso, você, ao longo do tempo, aumenta a mineralização, como eu falei. Os dentes tratados endodonticamente passaram por eles inúmeros instrumentos, o que gera microscopicamente, a gente não vê, mas microscopicamente existe uma série de trincas,
microtrincas, que são fatores que concentram tensões e levam à propagação de uma trinca que vira uma fratura ao longo do tempo. Não é, vai ocorrer isso agora? Não, isso é ao longo de muito tempo. Tensões acumuladas. Então, se você analisar tudo isso, são fatores que geram menor capacidade de resistência à flexão. Então, obrigatoriamente, a gente começa a pensar, um pino ele vai ser usado para melhorar a retenção daquilo que eu vou fazer? Show de bola. Mas eu preciso também ganhar, de uma certa forma, aquilo que foi perdido. Porque senão eu não tenho como postergar muito tempo a expectativa de durabilidade. De jogar isso para o paciente entender que, nós estamos fazendo aqui a endo do seu dente, nós vamos instalar um pino com o objetivo de reter a sua restauração, mas que você ganhe resistência à flexão que foi perdida pela condição que o seu dente chegou até esse momento. E isso tende a estabilizar aquele ciclo restaurador que a gente está acostumado, né? O cara tem uma carne, tira, põe outro, aí põe um material, tira, põe outro, tirou e pôs um implante. Então o que a gente quer? Finalizar esse momento agora, para que isso dure, talvez, se for possível, pelo resto da vida do paciente, ou o máximo possível, né? Então aí tem as análises futuras que o cidadão vai ter que fazer, mas o que se perde e que precisa ser reposto são essas características. Sim. E quais as vantagens, considerando esse contexto, né? Quais as vantagens dentro de um processo restaurador de você usar um pino, já que não é o foco aumentar a resistência da raiz em si, né? A não ser por essa característica de flexão que você acabou de relatar, né? É importante, assim, aquela coisa, né? Cada caso é um caso. Então, isso precisa ser analisado demais. Por isso que não tem jeito da gente estabelecer uma indicação precisa que sirva para tudo quanto é caso clínico. Porque os casos que você receber que já tiver aquela raiz toda super fragilizada, eles têm uma demanda. Os casos que não tiver isso, tem uma outra demanda em termos de resistência. Só que se eu pegar um caso idêntico e mudo ele de paciente, é diferente. Um caso idêntico e mudo ele de local dentro da boca, é diferente. Porque as cargas são diferentes. Então, uma análise mais completa do paciente é fundamental. Que vantagens que você ganha? Literalmente, a resistência à flexão, porque todo dente, principalmente se a gente estiver pensando em dentes anteriores, estão sujeitos a cargas laterais. Mas quando eu falo todo dente, é porque é todo dente. É muito difícil hoje em dia você ter um paciente que às vezes que a sua oclusão está perfeitamente estabelecida ao longo de toda a vida do indivíduo. Existem movimentações dentais que vão levar de uma certa maneira a um premolar receber uma carga lateral em algum período durante a vida. Por exemplo, existem estudos que mostram já para a gente uma maior durabilidade das restaurações cervicais não cariosas, em lesões cervicais não cariosas, quando o paciente tinha endo, por exemplo, um dente tratado endodonticamente, tinha uma lesão dessa e foi colocado pino. Por quê? Porque esses dentes foram levados a ter esse tipo de lesão por desajustes oclusais, principalmente. Uma série de fatores, mas esse é o primordial. Então, desde que é um dente posterior e que tem possibilidade de sofrer carga lateral, a carga lateral leva aquele dobramento que a gente comentou, a necessidade de resistência flexural é grande. Então, vantagens que eu vejo de você usar um pino é aumentar essa resistência à flexão e possibilitar a retenção clara, né, clássica aí da peça restauradora que você for fazer. Agora, preciso analisar muito bem. Porque não é qualquer pino e qualquer material que vai possibilitar ter esse tipo de ganho. Exatamente. Então tem essa
essa relação entre o pino e o tipo de restauração que vai ser colocada no dente, né? Então, essa análise da restauração, ela antecede a necessidade do pino? Isso muda? Você tem exemplos, assim, para a gente discutir? Muda totalmente. Por exemplo, o que normalmente se considera como clássico de indicação? O dente que vai receber um pino, ele vai receber também uma coroa, né? Porque já perdeu muita estrutura e tal. E a gente tem feito, e todos os mais de 500 alunos que participam do método PhD Pinos, têm feito restaurações diretas, semidiretas, inlays, onlays, coroas, tudo pensando na melhor estratégia de reabilitação daquele dente. Então a decisão restauradora, ela faz parte da análise até da indicação do pino. A gente tem casos em que você olha e fala, caramba, mas aqui parece que não perdeu muita estrutura. Mas você precisa analisar o que é que você vai fazer para restaurar ao final, porque isso pode necessitar colocar um pino nesse dente. Vou ser mais claro ainda. Vamos pegar, por exemplo, um dente com substrato escurecido. Existem inúmeras alternativas para a gente restaurar eliminando o problema, mas todas elas precisam de desgaste. Não tem jeito de você esconder ou opacificar só com o uso de um opacificador, quer seja indireto com a cerâmica, quer seja direto com opacificadores líquidos ou resinas opacas, toda essa diversidade de coisa que a gente tem. Então, no momento em que você prevê, putz, esse dente chegou para mim, está muito escuro, eu vou ter que fazer um desgaste de, sei lá, 2 milímetros, 2,5 milímetros. Então, se você já prevê que pela restauração que você vai fazer tem um nível de desgaste maior, por que não deveríamos analisar isso desde o início? Porque, poxa, toda vez que eu perco muita estrutura, esse é um dos grandes fatores de você perder retenção. Então, se eu prevejo que vou desgastar para tampar aquele escuro, vou perder retenção, e daí eu preciso, então, melhorar a qualidade da minha retenção com a colocação de um pino. É um dos fatores que a gente precisa analisar. Em dentes posteriores, essa indicação, a partir do processo restaurador, ela acaba tendo menos efetividade na sua decisão final do que num dente anterior. Porque no posterior a gente conta com um papel muito importante que é da oclusão ser bem estabelecida e direcionar as forças no longo eixo. Só que, como eu falei para vocês, nenhuma oclusão ela é eterna. Então, é preciso que você analise, sim, o que você vai restaurar no final, com certeza. Mas é preciso que tenha um critério também de acompanhamento do paciente para que aquela oclusão que você bem estabeleceu hoje no seu trabalho restaurador final, que depois você tenha condição de replicar isso ao longo do tempo, né, ajustando ou fazendo talvez algum acréscimo sei lá, estratégico, né, de resinas e tudo, ou até placas de proteção para aqueles pacientes que têm episódios de bruxismo, essa coisa toda. Então, é preciso estar super atento a esses fatores aí. Então, eu posso restaurar um dente com pino, com uma restauração de resina direta, por exemplo? Sim, totalmente. Hoje em dia eu acho que assim, o que vai ser um grande entrave para as pessoas talvez não conseguirem executar isso? O próprio treinamento pessoal, habilidade técnica, que não é aquela coisa assim, eu não nasci com isso. Não, é treino. Habilidade é repetição e treino, você desenvolve. Lógico que você precisa do conhecimento adequado para executar uma restauração, senão você vai replicar o erro. Então, feito o treino correto, é você insistir naquilo. Dá para você restaurar um dente gigante
com restauração direta. Essa semana mesmo eu estava com algumas alunas, um dente tratado endodonticamente, que tinha uma estrutura ainda capaz de resistir, no limite daquele pensamento de se indicar ou não indicar, e nós fizemos uma restauração direta, era um dente 46, fizemos uma restauração direta com material para core, lá de núcleo de preenchimento, crescemos todo e restauramos, pronto, tá lá, perfeitamente. Então, Bem ajustado, bem né? ajustado. É possível fazer de resina direta? É. É mais difícil? Para algumas pessoas sim, para outras não. Então, aí, agora, tem como você fazer isso sem ter o treinamento adequado, desenvolver a sua habilidade, ter equipamentos corretos, né? Materiais adequados para você usar. Então, analise o seu arsenal aí. Eu tenho tudo que eu preciso para fazer isso bem feito? Sim, então show de bola. Agora, se não tiver, aí começa a complicar. A odontologia em si é muito técnica, né? Então não tem como ter bons desempenhos sem um método adequado, né, para encurtar o caminho, materiais, instrumentais, né, faz parte da nossa realidade, né? Rodrigo, e a gente sabe que existem vários tipos de pino no mercado, né? Se eu escolher o pino errado, eu obtenho um resultado insatisfatório? Como que é feita essa seleção para que eu obtenha uma retenção melhor do processo restaurador, né? Então, a primeira coisa é a gente definir o que processo restaurador vai ser feito. Por exemplo, não adianta eu querer fazer uma metalocerâmica, porque eu dificilmente vou conseguir uma qualidade de adesão tão boa quanto uma cerâmica pura que tenha capacidade adesiva. A mesma coisa se eu pensar, não, eu vou fazer de zircônia. Não é que é proibido, né? Não é que é proibido, a zircônia também é cerâmica pura, mas você não tem adesão. Então é preciso analisar o seguinte, eu quero capacidade adesiva agora? Beleza. E aí você vai mesclando isso com o tipo de pino que você vai usar naquele caso. Então, não quero que ninguém entenda aqui nessa nossa conversa que os núcleos metálicos são bizarros, eles não servem para nada, eles não funcionam. Provavelmente deve ter alguém aqui escutando, assistindo a gente que já fez e fez muito bem e dura muito. Agora, é preciso que a gente entenda assim, os critérios e possibilidades que a gente tem para aqueles pinos ou aqueles materiais que não têm capacidade de adesão, eles são extremamente mais rígidos, são extremamente mais engessados do que quando você tem capacidade de adesão. O que eu quero dizer com isso? É que se você pegar um núcleo metálico fundido e não obedecer aquelas regrinhas que a gente aprende, 2/3 do canal, ter pelo menos metade dentro do osso, a coroa tem que ter o mesmo comprimento no mínimo do que quanto que o pino está inserido dentro da raiz. Tudo aquilo, se você não obedecer, o risco de problema é gigante, gigante. Agora, tem situações que você tem uma raiz curva. Tem situações que o endodontista não está conseguindo descer mais porque estava todo obliterado aquele canal. Então, nestas situações, além das outras nos quais os metálicos também foram indicados, a gente cria uma possibilidade de ainda restaurar e recuperar usando aquela raiz do paciente que antes não existia. Esse é o grande benefício da adesão. Então, é preciso agora entender o seguinte, beleza, existem pinos que têm essa capacidade, mas é qualquer pino que vai funcionar bem? Não é. Por exemplo, vou colocar mais uma lenhazinha na fogueira aqui. A gente tem no Brasil 2 empresas que fazem pinos de renome internacional. São pinos estudados e testados por pesquisadores de dentro, de fora do Brasil, que atestam uma qualidade extrema. Angelus e FGM. Só que mesmo dentro dessas empresas existem algumas versões dos pinos que eles fazem que não são tão boas quanto as melhores que eles têm.
Então, um critério importantíssimo é você entender qual tipo de pino eu estou usando para que eu não escolha pela marca, para que eu não escolha pelo nome da empresa, Pelo preço. pelo preço. A outra vez teve um aluno mandou uma mensagem para mim que ele comprou uma caixinha de pinos no AliExpress. Falei, rapaz do céu, o que é isso? Por que você fez isso? Não, professor, o pino é bom demais, tem o selo, aquele CE de Comunidade Europeia, né? Falei, rapaz, esse selo aí eu faço no meu computador se eu quiser. Então, assim, qual é o nível de teste, de qualidade? Não estou dizendo produto na China, hoje quase, se for olhar aqui, isso tudo que a gente está gravando, usando aqui, é tudo feito na China. Mas tem que ter um mínimo, né, de segurança E assim... para garantir durabilidade. Fala, putz, gente, Não, pô, e a diferença é muito pequena dentro do valor do procedimento, né? um pino, se você comprar um pino caro, você vai gastar, sei lá, 10, 15 reais. Nossa. O que é isso dentro da composição do preço daquilo que você vai ofertar para o seu paciente? É muito pouco. Então, a boa escolha, ela precisa ser feita desde o início, porque você quer que aquilo funcione, o seu nome está em jogo, né? Então é importante que isso dure, muito importante. E tem o processo de cimentação também, né? O processo, assim, confiar na adesão, que a gente vê que é uma dificuldade de uma geração, né, que viveu cercada por procedimentos que não tinham tanta qualidade adesiva, né? E que não é a realidade hoje, mas a gente percebe isso muito, né, em muitos dos nossos alunos, né? Então, qual que é o tipo de cimentação que garante um bom resultado diante disso tudo que nós estamos conversando hoje, né? Dentro da finalidade real do pino? Uhum. Aí é sempre o seguinte, eu preciso fazer um raciocínio, eu como dentista, de qual é o... Tem algumas perguntas básicas no processo de cimentação. Antes de eu falar isso que eu ia falar, eu vou voltar um pouquinho. Então você precisa sempre entender na sua cimentação, primeira coisa, o que eu estou cimentando? Aonde eu vou colocar isso? Então, o que eu estou cimentando? Você pode ter um pino que seja de metal, você pode ter um pino que seja de fibra, mas dentro de fibra você tem fibra de carbono, você tem fibra de vidro. Então, tem fibra de vidro com resina epóxi, tem fibra de vidro com resina de metacrilato, e tem várias composições diferentes. O metálico eu já falei. Qual o local da sua cimentação? É dentro do canal, é dentina. Não tem outro lugar para você cimentar um pino. Beleza. Então, o que é que eu estou cimentando? Aonde eu vou cimentar? E com o que? Com o que é a sua pergunta de agora. Uhum. Agora, esse aqui ele é o elo que liga essas outras duas coisas. Se a gente não entender a composição do pino, eu não sei como fazer para esse pino grudar bem no aonde. É aonde ou onde que a gente fala? Onde? Aonde? Falei tudo errado. Onde iremos, onde estamos. Então é o onde. Então veja, eu tenho que saber onde eu vou. Onde? Beleza, é dentina. Só que você tem dentinas diversas. Não é dentina, é só um tipo de dentina. Não é. Tem dentina de um paciente mais velho, tem dentina de um paciente mais novo. E é um desafio maior para o processo adesivo em algumas situações, outras não. Então, ter esse entendimento aí vai trazer você a melhor escolha do cimento. É proibido usar, por exemplo, um pino de fibra de vidro com a cimentação com ionômero de vidro? Não, não é proibido. Só que você precisa entender as limitações daquilo que você está escolhendo. Justamente pensando nesses dois fatores prévios que eu disse. O que eu estou cimentando e onde eu estou cimentando. Ionômero de vidro tem uma adesão muito boa na estrutura dental, qualquer que seja a dentina. Mas no pino não. Não tem adesão no pino. Então preciso conferir algumas características específicas do pino para que eu consiga usar esse cimento e dê um resultado legal. O método 5W, ele leva em consideração
a melhor chance de performance no processo todo. Então, a gente defende o uso de cimentação adesiva com cimento resinoso. E dentro dos cimentos resinosos, para cimentação de pinos, a gente não tem dúvida mais que os cimentos autoadesivos são aqueles que fornecem a melhor qualidade, a melhor facilidade, a rapidez do procedimento. Então é preciso analisar tudo isso antes, mas a gente acaba concluindo nesse modelo de cimentação, que é o que tem feito os nossos alunos não terem mais episódios de pino que solta e nem de fratura, né? Então, Rodrigo, vamos assim, eu queria que você formulasse uma ação para que as pessoas pudessem colocar em prática amanhã no consultório, né? Considerando valores que são importantes para nós, né? Que são conhecimento com base científica, simplicidade, segurança, aplicabilidade, né? E objetividade principalmente. Então, uma ação que é possível ser aplicada a partir de amanhã, de hoje, né, no consultório, para que todo esse conceito que nós discutimos hoje possa entrar em prática, assim, no dia a dia do clínico. Então, olha só, primeiros passos que eu acho fundamentais. Por onde você tem que começar? Sabendo exatamente a melhor indicação. Eu acho que esse é o ponto decisivo hoje em dia. Por quê? Porque não existe uma indicação que ela é universal. Não existe isso de falar, perdeu mais de 50%, é necessário colocar um pino. Não é. Então é preciso que você se atente a todos os fatores, desde a indicação da restauração, a sua melhor performance como dentista em conseguir fazer aquela restauração da melhor maneira possível. Eu sinto mais confortável em trabalhar de maneira indireta. Beleza. De maneira indireta, qual é o material que eu consigo aproveitar os benefícios da adesão? X, Y, Z. Então, eu vou escolher por esse aqui. E daí, a partir daí, você vai analisar o seu caso clínico para que você saiba como melhor indicar. Pense no momento da indicação em como eu vou indicar usar ou não um pino sem que eu fragilize mais aquela estrutura. Fundamental esse segundo ponto. Então, primeiro, a gente revisando, né? O primeiro, decida o seu processo restaurador, analisando todos os fatores importantes aí na sua clínica, no perfil do seu paciente, no aproveitamento de capacidade ou não de adesão. Segundo, reflita em relação à sua escolha ou não de pino nos vários planos, nos vários fatores que levam a uma boa indicação. Então não é só perdeu estrutura e indica o pino. Não é. Literalmente não é. Aí você vai avaliar aqueles fatores todos que a gente comentou antes, né, de localização do dente no arco, a oclusão do seu paciente, os materiais que você tem disponível aí para você usar, desenvolver o seu conhecimento para que você possa entender por que naquele caso é importante fazer a indicação, ou por que eu posso não usar e isso vai funcionar naquela situação clínica. Então, percebam que em tudo isso que eu estou falando aqui para vocês agora, são processos que têm uma demanda muito grande de necessidade de conhecimento. Não dá para a gente estabelecer uma razão matemática em que eu fale, até aqui eu uso pino, daqui para frente eu não uso, porque literalmente não existe essa razão matemática. Pensar sempre em não desgastar o dente, aquele fator que eu tinha comentado, né, no segundo momento aqui, é a sua decisão primordial. E aí eu peço para que você analise com muito cuidado todas as informações que você é exposto. Por quê? Porque inevitavelmente a gente é levado a pensar coisas que não são a realidade.
Porque você vê numa rede social, em alguma questão assim, e às vezes a gente acha que aquilo é a verdade. Mas busque o conhecimento da fonte e não da replicação da fonte. Com base científica, né? Duvide de mim. Duvide disso que eu estou te falando. Não acredite plenamente nisso que eu estou te dizendo agora. Busque a informação. Porque foi assim que eu busquei e foi assim e é assim que a ciência é feita. Né? Se a gente for acreditar só naquilo que a gente vê, é estranho. O risco da decisão é sempre do dentista e do paciente, né? Mas o dentista está em posição de decisão. Né? E interessante essa análise, assim, na construção de um edifício, meu pai trabalha com fundação, né? Com fundação de engenharia, e a gente observa o valor que é dado na parte da fundação. Né? Tem um edifício que foi construído na frente da nossa casa e a gente observou o tempo que foi feito para que a fundação fosse segura. E a gente observa que esse mesmo cuidado não é tão comum assim na hora de selecionar um pino, porque é um procedimento relativamente simples, né, diante do processo restaurador completo, mas ele é essencial para o sucesso do processo restaurador, né? Ele faz parte, inclusive, da restauração em si, né? E aí, Carol, que eu acho que entra um fator que muitas pessoas ficam na dúvida hoje em dia, que é o seguinte: existe hoje uma tendência de colocar o pino como patinho feio. Por quê? Porque vai colocar um pino, vai desgastar mais o dente. E eu digo isso de uma maneira categórica. Quem desgasta a raiz para colocar um pino é quem não sabe usar um pino. Na verdade é o dentista. É o dentista. É a mesma coisa, gente. Poxa, nunca dirigi uma Ferrari. Quantos vídeos você já viu aí? Direto a gente vê no Instagram e tal. O cara pega aquela Ferrari ali, começa ali devagarzinho, maravilhoso, tal. Vê aquele roncado do motor, bacana. Na hora que ele dá aquela pisada, o carro acelera tudo, roda e bate no poste. Ou seja, não é porque você sabe dirigir que você sabe dirigir uma Ferrari. Não é porque você sabe fazer uma restauração maravilhosa que você vai ser um expert no desenho, na colocação, no planejamento de um pino. É importante a gente adquirir conhecimento para que você faça aquilo de uma maneira bem feita, que seja seguro para o paciente e para o dentista, né? Porque uma possibilidade de ganho no consultório estrondosa você utilizar um pino. Quando bem indicado, é óbvio, né? Não vamos, eu vou sair indicando pino a Deus dará. Não é essa a questão. Mas quando bem indicado, é um retorno muito maior do que restaurações, do que todas as outras coisas que você pode fazer. É um retorno enorme. E o paciente que coloca um pino, ele vai restaurar. Então, é um ganho duplo. Lógico, faz a boa indicação, tudo beleza. Mas você precisa transmitir segurança ao longo do tempo. Eu achei massa quando você fez a comparação, né? Eu já conversei muito com o meu sogro e aí ele fala: a gente tem que fazer uma análise do coeficiente de segurança para que se amplie isso e aquele prédio não corra risco nenhum de cair. Zero risco. Zero. É zero risco. Então é zero risco. Então é essa. Mas eu vou colocar um pino, eu vou desgastar. Você está fazendo errado. É por isso que você está fazendo errado. Mas na hora que eu coloco aqui com resina, se quebrar, eu faço de novo. Então, você gostaria de fazer isso na sua boca? Tem um estudo do Burke que é o seguinte, ele chama The Daughter Test, que é o teste da filha, né? Imagina, você gostaria de colocar isso na sua filha? É a pergunta que ele faz no final, né? Então, a gente pensar isso, né? Você quer um troço que fique quebrando e quando quebra, leva um pedaço de dente e se não tiver jeito de fazer de novo? Isso é mentalidade, né? Na verdade, eu acho que o resultado final do podcast tem um impacto grande em mentalidade. Né? Mentalidade diante da conduta de colocação de um pino, né?
Então, assim, resumindo, nessa nossa conversa, né? Nosso tema aí no início, ó, pino reforça ou não reforça o dente? Isso é mito ou realidade? A gente pode entender como mito, a gente pode entender como realidade, desde que você tenha ou não tenha o conhecimento que vai fazer você indicar bem. Então, minha sugestão final é que foque no conhecimento para você poder indicar bem. Indicou bem, aí não interessa se os outros falam que é mito, que é realidade, não interessa. Você sabe que fez bem feito e aquilo vai dar segurança ao longo do tempo no seu trabalho clínico. E eu quero dar uma palavra final também. Eu quero sugerir, né, diante de toda a discussão que a gente teve aqui, sugerir numa outra posição, não de professor, né? Não sou professora aqui, não estou nesse papel. Então, a minha sugestão é de mudança de mentalidade mesmo. Tanto na hora de lidar, né, com um procedimento dessa natureza, como de relacionar aquilo como um ponto importante de retorno para o consultório, de retorno para a vida clínica, retorno financeiro mesmo, né? Que o dentista às vezes tem um pouco de resistência com relação a esses aspectos. Então são esses dois aspectos, assim, essas duas chaves, né? A primeira é de conduta para que aquilo seja durável, para que você garanta a durabilidade de outras restaurações que vão acima do pino. E a outra é de conduta dentro da realidade, dentro do contexto de gestão de um consultório, né, que realmente tem muito valor. Né? É isso, esse foi o podcast 5W. Hashtag 001. E a gente se encontra no próximo. Valeu! Valeu, pessoal!